pecador, bando de ímpio! Está começando mais um Escola Demonical, um podcast onde eu, uma ex-crente, conto histórias do amor cristão, responsáveis por te tornar um alvo fácil para relações abusivas. Eu sou a Sara e estou aqui com a Dani, que vai representar todos os alunos dispostos a se libertar dessa prisão chamada Evangelho. Oi, gente! Cheguei! No episódio de hoje, vamos falar daquele que jamais deixaria de tomar o seu Campari para tomar uma breja com uma mulher. Do mestre da autoestima que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, mesmo sem nunca ter convivido com o Nazareno. O homem de Deus que conhece o seu lugar e exige que as mulheres conheçam o seu lugar de submissão que elas devem ocupar. Pode entrar, Paulo, querido, amado, hoje o episódio é só pra você. Não vou aplaudir porque eu não gostei da introdução. E não vai ter aplauso, porque sou eu que edito essa merda. A Dani já começou bolada. Vamos para os recados, então. 3 palavrinhas só. Você pode mandar as suas murmurações, contendas e fofocas pro e-mail escolademonical@gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais, @escolademonical, onde avisamos os episódios novos e postamos cortes também, quando a preguiça não me domina. Às vezes é muito difícil. Olha tentando. só, se não tem corte, é culpa da Sara. Eu faço só a edição do programa principal, é isso aí. E se a edição do corte é tosca, a culpa também é minha, tá, gente? Eu fico com preguiça de fazer aquela coisa toda elaborada que os jovens fazem, e eu faço qualquer coisa e é isso. O importante é a mensagem sendo passada, tá bom? Caso você esteja assistindo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e aquela coisa toda. Inclusive, é muito importante você acompanhar o nosso canal do YouTube, porque atendendo a pedidos, estamos planejando um novo episódio. Quer dizer, mais um episódio durante a semana, e ele vai ser publicado no YouTube com imagens, trechos, memes e tal. Torçam para que o formato dê para ser colocado no Spotify, para que todo mundo possa ser contemplado, mas talvez ele vá só pro YouTube, né, Dani? Exato. O nome já tá decidido, vai ser... Ai, tô tão feliz. Culto de Libertação. Espero que estejam empolgados para o Culto de Libertação. Fiquei até arrepiada de falar. Ai, que lindo. Inclusive... Muito beautiful. Inclusive, atenção aí, ex-crentes, se preparem para nos mandar testemunhos, porque o que é um culto de libertação, além de campanhas e muito dinheiro envolvido, do que expulsar demônios também. Expulsar demônios também é muito importante. Eu tô louca pra fazer. Expulsar um demônio aí do corpo de alguém. Eu também gosto da parte do dinheiro, viu? A gente tá gostando, no caso. O que é mais importante num culto de libertação, se não testemunhos? Então, estejam preparados aí pra mandar pra gente testemunhos, por áudio e por vídeos, porque a gente vai colocar no nosso culto o rostinho lindo de vocês. É claro que quem quiser ficar no anonimato, a gente também dá um negócio lá na cara, na voz. Bota um blur, um bigode, bota um óculos igual o Clark Kent do Super-Homem. E aí você pode falar com essa vozinha assim, e aí ninguém vai saber que é você. Não aceitamos fanfics, hein, gente? São relatos verdadeiros. Gente, e olha só, eu já fui de igreja, então eu sei quando é meio fanfic e quando não é, hein? Se eu sentir que tá meio esquisito aquilo ali, eu não vou contar, não. Pelo amor de Deus. Ou a gente vai te zoar, hein? Pode ser também. A gente pode chegar e falar, parece verídico. Gente, só conta, que é divertido. É divertido. Um pouquinho de história. Lendo mais fanfic. O que é a Bíblia, se não uma grande fanfic? Vamos lá. É verdade. Um grande livro de ficção. Exatamente. Essa semana a gente recebeu o e-mail da Joyce Aline. Eu não sei porque eu tive dificuldade pra ler o nome dela. O nome dela é bem simples. Da Joyce Aline. E o texto dela é o seguinte: a paz do Senhor, filhas de Jezabel. Eu amei. Estou completamente viciada nesse podcast e vocês são perfeitas. Para! Se vocês precisarem de convidados ou de mais alguém, eu mando o meu currículo. Não precisa mandar seu currículo, bem. A gente precisa, sim, de testemunhos e etc. Mas a gente vai conversando sobre isso. Acredito que tenho muito a acrescentar. Sou filha de pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém. É nós, filha de pastor. Eu não. Por ser filha adotiva, meus pais já eram de mais...
mais de idade. Então, minha mãe era daquelas que não podia nem ter TV em casa. Tudo era consagrado ao diabo. Ô, Jesus. Disney, pecado. Barbie, tá amarrado. Xuxa, então, misericórdia. Ela ungia a casa inteirinha, expulsando tudo que era coisa. Meu Deus, nunca mais vou reclamar da minha vida. Senhor. Inclusive, se vocês forem fazer um episódio sobre lendas urbanas de crente, eu tenho várias histórias do tipo, amor! Esse vem, calma. Esse episódio, ele vai ter que ser dividido em partes. Porque não dá, é muita lenda urbana. Tem lenda urbana que a Dani não faz nem ideia. Então, Não assim, faço. amor, com certeza esse episódio vai acontecer. Meu Deus do céu. Vamos precisar de muitos testemunhos, inclusive. Vai ser bem legal ver a galera contando. Mas a pior parte de ter que ir pra igreja, obviamente, foi na pré-adolescência, ali entre os 11 e 13 anos. Pois as pessoas ficavam usando muito aquele versículo que fala sobre ainda que uma mãe rejeite o próprio filho do ventre, ainda assim Deus te ama. Sei lá, mas é tipo isso. E era Eu vou muito... falando de Deus aqui, olha a curtida. Caralho, tá possuidaço. Aí Deus não tá gostando dessa Não tá palhaçada, curtindo, não. Ô, Joyce... Deus tá pesando a mão aqui. Tá foda, hein? Vai derrubar a luz aqui. Joyce, o que você fez aqui, hein? Oxi. Sei lá, mas é tipo isso. Era muito complicado porque eu tinha muitas questões sobre ser adotada e me machucava muito. Hoje, depois de muita terapia, conheci minha família biológica e tal e ficou tudo bem. Mas crescer naquele ambiente foi extremamente tóxico, com muita cobrança, ouvindo que filha de pastor tem que ser exemplo e etc. Ai, gatilhos. Gatilhos. Vai ficar tudo bem. Enfim, hoje sou macumbeira, kkkk. Eu amei! Eu tenho certeza que isso resolveu muita coisa na tua vida, Joyce. Arrasou, mulher. Mandou bem. E tô muito feliz e completamente liberta daquelas loucuras. O trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante, pois a forma que eles fazem lavagem na cabeça das pessoas é muito grande. Sigam em frente, desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. Vindo da página Desviados, só podia ser coisa boa. Beijo! Joyce, querida! Beijos do gordo. Da magra, né? Beijos da magra e da ex-filha. Quer dizer, ex-filha não, que eu ainda sou filha dele. Filha de pastor, de uma filha de pastor pra outra. Tamo junto, gata. Arrasou. Ah, faz macumba pra essas pessoas. Mentira, tô brincando. Faz o quê? Você falou? Faz macumba pra essas pessoas. Mentira, nada a ver. Não faz, não. Só dá uma assustada nelas de vez em quando. Assustar as pessoas é sempre positivo. Isso, chega lá e finge que você tá pegando alguma coisa assim pra eles ficarem bem loucos. Você acredita que uma vez eu vi uma apresentação da Ivete Sangalo na Globo? Eu ainda era crente naquela época, né? Aí eu vi uma apresentação da Ivete Sangalo, ela tava lá cantando aquela arerê, um hobby, love com você. E aí ela tava lá curtindo a dança, eu cismei que ela tava pegando a pombagira, que ela tava endemoniada. Só porque ela tava fazendo lá as danças dela. Arerê, love com você. Arerê, love com você. Se você gosta do nosso conteúdo, envie o seu dízimo ou a sua oferta de amor na chave Pix escolademonical@gmail.com. Abençoa essas varoas, porque árduo tem sido o trabalho, mas o nosso galardão a gente quer receber, no caso, aqui mesmo, na terra. A gente não quer esperar morrer, não. Um dia a gente chega lá. A história de hoje se encontra em 1 Coríntios 11 e 14 e 1 Timóteo 2. Mas antes de chegar com os 2 pés na porta, mostrando esse grandioso conhecimento sobre o nosso querido Red Pill, vamos contar de onde veio Paulo, porque nesse caso específico é importante. A origem dele é contada no livro de Atos. Vocês não precisam de referências de capítulos e versículos, porque esse livro é um saco e bem delirante. Inclusive é nele que tá a história lá de Ananias e Safira. Então basta saber que a história tá lá, sabe? Tanto faz. Aliás, fatos interessantes aqui. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. E ele não era o discípulo de Jesus. É um outro Lucas que nem conheceu Jesus. Mas ele era seguidor de Paulo. Por isso que ele escreveu o livro. E ele também escreveu o livro de Lucas. Então quando você lê o livro de Atos e você percebe uma certa puxação de saco pra Paulo, é porque foi o seguidor dele que escreveu. Então, vai Olha ter... só.
Já existiam os fãs naquela época, né? Uns fãs malucos, assim. Sabe Sócrates e Platão? Sócrates e Platão veio bem antes dessa história, né? Bem antes. Então, temos uma cópia aqui, mais uma cópia, né? Mal feita ou bem feita? Mal feita, né? Você já leu a história lá, os livros de Platão e etc? É outra parada, né? É aquilo, né? Copia, mas não faz igual. Aí a gente tem Lucas e Paulo, Sócrates e Platão. Aí vocês que sabem o que vocês preferem. Enfim, pra começar, ele não se chamava Paulo. Ele começou se chamando Saulo. Na verdade, ele se chamava Saulo Paulo, ou Paulo Saulo, uma coisa assim, porque ele tinha os dois nomes. O importante dizer é que no começo ele se chamava Saulo, e aí depois ele falou que preferia que chamassem ele de Paulo, e assim aconteceu. Eu só acho engraçado que isso tá tudo bem. Agora, se troca o gênero do nome, aí, não, lá vem a lacração, aí é muito complexo, eu não vou saber entender, não, se você nasceu com esse nome, você vai morrer com ele. Mas aqui, nesse caso, tudo bem, pode trocar. Paulo era descendente de judeus da tribo de Benjamim. Lembrando que Benjamim era um dos filhos preferidos de quem, Dani? De José. Não. Não era? Benjamim não era filho de José, não. Irmão de José. Isso, irmãozinho. E ele era É do filho do pai Jacó, entendi. Exato. E ele era um dos filhos preferidos ali do nosso querido Jacó. Então, os seus descendentes, obviamente, tinham muita grana. E Paulo/Saulo também era muito cheio da grana. Por isso, ele era muito estudioso. Ele falava não sei quantas línguas, entendeu? Viajado, sabe assim? Mauricinho ele, super rico. E, por causa disso, ele também era fariseu. O que é um fariseu? O fariseu é aquela pessoa que ela é judia, mas que ela leva as leis a ferro e fogo. Elas têm que ser respeitadas. Os fariseus, inclusive, foram responsáveis por crucificar Jesus, por fazer todo aquele babado lá para Jesus ser crucificado e etc. E Paulo, que não conheceu Jesus, isso é muito importante, ele não viu Jesus vivo, era um fariseu. E ele se dedicava a perseguir os cristãos. Um belo dia, ele participou de um apedrejamento de um seguidor do Nazareno chamado Estevão. E quando ele viu esse Estevão morrer com toda a felicidade, cheio de gratidão, contente demais e dizendo, Senhor, me receba no céu, Saulo ficou muito bolado. Porque ele falou, como assim? Morreu feliz? O cara morreu feliz, Estevão morreu feliz. Oxi. Porque ele foi o primeiro mártir, né? O primeiro cara que morreu por Jesus. Entendi. Tá chocada? Tá passada? Não sei. Enfim, quando ele viu Estevão morrer tão feliz, Paulo ficou chocado com aquilo, achou um absurdo e falou, a gente precisa matar essa galera. No mínimo, prender essa galera, porque esse povo é doido. O que é isso? Esse povo é doido. Vamos matar esse povo que gosta de Jesus e acabou com essa palhaçada. No caminho para prender todo mundo, o que aconteceu? Paulo viu uma luz muito forte. Essa luz deixou ele completamente cego. Ele ficou literalmente cego. Começou o psicodelismo. Paulo ficou cego. Na verdade, era Saulo. Saulo ficou cego, caiu de joelhos. E enquanto ele tava cego, ele ouviu uma voz. É sempre isso, né? É sempre isso, cara. Tipo, eu ouvi uma voz. Aí veio o bagulho. Aí eu não tava vendo nada, mas nossa, voz. Alienígenas. Não, mas dessa vez tem um diferencial. Que ele tava com pessoas junto com ele. Ele teve testemunhas auditivas. Por quê? Essas pessoas, elas não viram a luz, mas elas ouviram a voz. Alienígena. As pessoas... É isso. As pessoas estavam seguindo, ouviram essa voz também, dizendo... Qual é, Paulo? Me deixa, cara. Vou te deixar cego só pra tu ficar esperto. Ouviu? Foi basicamente isso. Que, segundo Paulo, foi Jesus que disse. Lembrando, quem escreveu esse texto foi Lucas, seguidor de Paulo. E o mais importante é que tanto o Evangelho segundo Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos, o próprio Lucas disse que ele escreveu com base em relatos que ele ouviu. Não foi nada que ele vivenciou, foi tudo relatos que ele ouviu. Eu não sei se vocês ouviram, mas se vocês ficaram sabendo dessa notícia, mas um tempo atrás havia uma certa ministra da mulher, ex-ministra da mulher, que falou um monte de groselha, e quando o ministério foi lá e falou, mas isso é real? O que foi que ela disse? Que ela tinha, na verdade, ouvido pessoas falarem sobre aqueles relatos, não necessariamente a ministra da fofoca. Exatamente. Então essa coisa de fofoca é uma coisa muito antiga. E pelo que podemos ver, a Bíblia não é só um livro de fanfics, mas é também um livro de fofoca. É uma revista Caras.
Exatamente, exatamente. É divertido, assim, é um livro de fanfics, histórias, fantasias e muita fofoca. Enfim, temos uma evolução aqui, na verdade, né? Porque dessa vez aconteceu uma coisa sobrenatural, mas a pessoa não estava sozinha. Ela tinha testemunha. Não teve nada de, tem uma sarça pegando fogo e de repente Deus falou pra mim que eu tenho que libertar o povo de Israel do Egito. Porque eu vi uma sarça pegando fogo e foi essa sarça que falou comigo. Não, dessa vez Paulo ficou cego e as pessoas ouviram a voz que falou com ele. Então, foi verdade. A voz também disse para Paulo que ele deveria entrar na cidade que ele estava indo e esperar, ver o que dá pra fazer lá. Paulo ficou lá por 3 dias, e aí no terceiro dia, um cara chamado Ananias recebeu uma visão de Deus, e essa visão estava dizendo, seguinte, deixei um cara cego, porque ele tava de palhaçada, vai lá pra descegar ele. O Ananias é o mesmo cara do anterior? Não, esse é outro Ananias. Na minha pesquisa eu descobri, inclusive, que na Bíblia tem muitos Ananias. Volta e meia brota um Ananias lá. Entendi. É tipo o João. O João apareceu... Isso, é tipo João, Pedro, sei lá, Valentina, Enzo. É isso, Ananias. Não sei que nome vou botar no meu filho, Ananias. Entendi. É isso. Então, Ananias foi até lá e falou pra Paulo o que tá rolando. Eles trocaram uma ideia. Ananias fez lá uma oraçãozinha e curou ele. Paulo, quando ele voltou a enxergar, ele ficou cheio de amor no coração dele. Aquilo o comoveu e fez ele imediatamente se converter. Mas o que Ananias fez? Ele só dissegou o cara como? Como assim dissegou o cara como? Ele orou pelo cara. O quê? E aí a oração fez ele parar de ficar cego? Ele chegou lá e falou, eis que te digo, toma tu uma... Como é que é o nome que eles falam, gente? Toma tu... sim, o Ananias chegou, botou a mão na cabeça dele e falou, eis que te digo, Deus requer de ti uma posição. Se coloca no prumo e no esquadro. Estou te descendo a olaria, ao olheiro, que vai te quebrar e te transformar num vaso segundo o que Deus quer. Tá cada vez melhor isso aí. E aí ficou sem estar cego. Aí ele começou a ver, achou isso incrível, se converteu, se batizou e virou pregador. Tudo na mesma época. Ali no mesmo momento ali, ele achou incrível. Então, como vocês podem perceber, o amor de Cristo, ele é tão grandioso que Paulo chegou lá e entregou a vida pra ele, mesmo com Jesus, deixando ele cego por 3 dias. Como você pode perceber, o delivery de câncer e de desgraça em nome do amor, ele começou aí nessa época, né? Sabe aquela coisa de... desgraça. Aquela coisa de Jesus bater na porta e falar, eu vi que você estava rindo de mim na rede social, abre essa porta que eu vou te dar um câncer. Cara, isso é muito pesado. Mas é daqui que veio. Para pra pensar. Tá... Tudo bem, Paulo tava indo fazer uma coisa muito errada, uma coisa muito ruim. Mas Jesus me tinha uma maneira melhor pra lidar com isso. Não tinha que lidar. Deixar você cego, foda-se. Base da cegueira, sabe? Você vai ficar cego, que você vai matar a minha galera. E sabe o que é mais engraçado também? O povo de Israel, ele foi dizimado nessa época, né? Porque os romanos perseguiram muito o povo de Israel naquela época, né? Tinham os coliseus, que eles jogavam o pessoal lá, e jogavam os leões pra matar eles, etc. Cadê Deus deixando esse povo cego nessa época aí? Tem que pegar Paulo. Sabe assim? Enfim. A gente não... Enfim, não vou falar sobre Segunda Guerra Mundial, mas temos... Algumas pessoas podiam ter ficado cegas naquela época também, né? Pra salvar o povo de Israel. Afinal de contas, é o povo preferido de Deus, né? Mas, enfim. SDDS. Pois é. Mas o mais importante é perceber que nesse momento aí da história, a gente já conhece de novo esse amor estranho de Jesus. E primeiro ele vai te punir pra depois ele te salvar e você ser preenchido pelo amor dele. Mas enfim, não estamos aqui pra falar apenas dessa bela trajetória, agora que vocês já sabem de onde veio Paulo, mas sim estamos aqui pra falar da redpilagem desse rapaz. Então vamos lá. Era uma vez Paulo escrevendo suas cartinhas essas que basicamente ditavam como os cristãos de diferentes cidades deveriam se comportar para não irem para o inferno e serem levados ao céu. Basicamente, Paulo estava fazendo tipo uma releitura de tudo que Moisés fez, com a diferença de que ele não precisou se enfiar no deserto por 40 anos para poder escrever os seus livros de leis e os seus contos e etc.
Foram 40 anos? Não, foram 40 dias, não é? Não, foram 40 anos no deserto. Ah, o povo de Israel, é verdade. O povo de Israel. É. Eu tô falando os 40 dias, foi Jesus que passou 40 dias no deserto, né? Jesus foram 40 dias no deserto. Eu falei, não foi 40 anos, gente, ele morreu com 33, como é que alguém vive? Como é que... Já tava, tipo... É que Jesus é Deus, ele pode viver... Eu tava Nazaré aqui fazendo as contas, eu falei, mas não faz sentido. Não, Moisés ficou 40 anos no deserto. Isso, com o povo de Israel. Sim. Isso. Mas enfim, ele escreveu essas leis pra botar o povo na linha. E aí, inclusive, ele decidiu aproveitar pra poder botar também a mulherada no seu devido lugar. Porque tava uma palhaçada muito grande isso daí. 1 Timóteo 2, do 8 em diante. O mais engraçado é que nesse texto começa assim: recomendações aos homens. Capítulo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aí, recomendações às mulheres, que é o do 9 em diante. Quero, de todo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não permito que mulher ensine, nem tenha domínio sobre os homens, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz a filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Que tal? Sei lá, os caras... Por que eles precisam falar tão difícil? Vai, explica pra mim, professora. Apesar da existência desse texto deixar sempre bem explícito que o que se espera de uma mulher, os crentes afirmam que isso não significa que Paulo tenha sido machista. Porque ele não era machista. Ele valorizava muito as mulheres que participavam da obra. E esse texto foi escrito exclusivamente para uma igreja especial, a igreja de Éfeso. Aí, cada pessoa fala uma coisa. Teve um estudioso que, em seu texto abençoado, diz que naquela cidade, muitas prostitutas, que também eram sacerdotisas da deusa Diana, estavam virando cristãs. E elas não tinham traquejo social. Elas não sabiam se comportar na igreja. Não sabiam se vestir adequadamente. Elas andavam que nem um bando de puto. Portanto, Paulo precisou escrever esse texto para poder... nortear essas mulheres como elas deveriam se comportar na igreja. Mas elas se vestiam mesmo assim ou elas só estavam, tipo, sei lá, usando uma saia e aí ele tava incomodado? Não. É que assim, a gente também não pode esquecer que essa época aí da cidade de Éfeso tava rolando o Império Romano. Nesse momento do Império Romano, tava uma putaria generalizada, sodomia, descontrolada. Tava rolando mesmo. Tava rolando um negócio bem louco assim. Mas era um negócio louco bom e ruim, na verdade. Porque Roma normalizava completamente relações homossexuais. Normalizava completamente a transexualidade. O Nero, inclusive, tinha 2 amantes que eram travestis. Então era tudo muito ok. Mas, ao mesmo tempo, era ok também sair estuprando os outros e obrigando os outros a viverem uma loucura ali, entendeu? E era também muito normal, por exemplo, poliamor. Tudo isso é histórico, tá? Isso é histórico. Não é Bíblia mais, é história. Só que Paulo tava vendo aquilo e achando aquilo um absurdo. Mulher de mini saia é uma armadilha de Satanás. Mulher de varedinha é uma armadilha de Satanás. Então, quando uma pessoa, ela se convertia, ela não podia mais ter essa vida. Então, como elas eram sacerdotisas da deusa Diana, elas tinham um jeito específico que essas sacerdotisas se vestiam. E para se diferenciar, os crentes se vestiam de outra maneira. Então, a maneira que elas se vestiam não era adequada. Como que era essa maneira? Eu não sei. Mas com certeza era, na opinião de Paulo, um jeito safado de se vestir, entendeu? Não modesto. É um jeito não modesto. Então, ele queria exigir que as mulheres se vestissem de maneira modesta. As mulheres cortavam o cabelo, as mulheres faziam tranças bonitas. Quando você vai ver esses filmes históricos, a gente sempre vê a mulherada belíssima, né? Enfim, belíssima, maquiada, cabelo perfeito, tranças maravilhosas, uma coisa... E Paulo não concordava com isso. Então a mulher não podia usar roupa cara também, era sempre umas roupas
modestas, com cores modestas também, nada com cor muito gritante, né? O cabelo sempre comprido. Aí as que não pudessem manter o cabelo comprido tinham que usar véu e toda essa parada, entendeu? Ele também vai do 8 ao 80, né? Mas foi por isso que o cristianismo entrou tão facilmente no Império Romano. Porque como, enfim, tava essa loucura generalizada em Roma, que foi uma coisa, inclusive, que eles pegaram dos gregos, né? Que a Grécia também era meio que um pouquinho libertina. Aí Roma veio e liberou geral. Começou a crescer a disseminação de doenças, então as pessoas estavam... Imagino. Exato, e, enfim... Roma estava em guerra, então já tinha gente morrendo na guerra, aí ia ter gente morrendo no reino também. Então, quando Paulo veio com essa ideia do não, ninguém vai ficar com ninguém, ninguém vai transar com ninguém, vamos... Aí todo mundo falou, pô, sim, vamos lá, porque é isso que vai nos salvar. E aí, eles viraram daquele jeito ali. Sim, entendi. Entendeu? E uma coisa também que acontecia, essas mulheres que elas eram sacerdotisas, elas... tinham o hábito de ter autonomia no templo, né? O templo da deusa Diana, ele era exclusivo para mulheres, né? Mas, de qualquer forma, pelo fato delas serem sacerdotisas, elas que faziam os rituais, elas que eram envolvidas naqueles rituais, eram elas que tinham a liderança ali. E aí, de repente, chegou na igreja evangélica, no cristianismo, e elas não tinham mais essa liderança. Mas você tá contando basicamente a mesma história dos católicos, né? Porque Porque a origem da igreja é através dos católicos. Os evangélicos chegaram e falaram, não, foi a gente que inventou isso aqui. Mas tadinhos, né? Coitados. Tanto que a Bíblia é a mesma Então, eu fico toda hora, você fica, mas dos evangélicos... Não, católico, né? Desculpa, a minha religião chegou primeiro? Dá licença. A pessoa quer disputar uma coisa que... Foda-se, né? Não, porque também esse comportamento de Paulo, dessa excessiva modéstia, foi uma coisa muito aderida pelos monges, né? Os monges seguiam muito isso, tanto que Paulo, ele era celibatário, né? Então ele começou aí esse negócio, o hábito de se flagelar também era daquela época, então... Enfim, o ponto é que o que as pessoas dizem, o que os defensores de Paulo e defensores da fé falam, é que isso que Paulo falou foi específico naquele momento por causa dessas mulheres que estavam chegando ali e eram mulheres que não sabiam como se comportar na igreja. Importante, no começo do texto tem a parte dos homens, que é um versículo só dedicado aos homens, dizendo que eles podem orar em toda parte, né, e bem alto, e abençoar tudo, aquela coisa linda e maravilhosa, enquanto as mulheres têm que ficar caladinhas, não podem falar nada, e elas têm que se vestir de maneira modesta, de maneira correta. Afinal de contas, Adão veio primeiro, Eva veio depois, e Eva veio de Adão, e Adão não pecou, ele não foi enganado, quem foi enganado foi Eva. E através de Eva, os dois foram condenados. Ou seja, a mulher, além de burra, tonta, e por isso ela tem que ficar calada, porque ela é burra e tonta, interpreta as coisas erradas, ela conduz o homem ao pecado. Por isso, inclusive, que ela tem que se vestir de maneira modesta, para que o seu corpo, que é um corpo que leva o homem ao pecado, não faça exatamente isso, não leve o homem ao pecado. Ai, que preguiça. Dani não tinha entendido o texto lá no começo, eu tô aqui interpretando pra você o que significa esse texto. Porque por mais que eles digam que mas é diferente, naquela época era diferente, por isso que falaram isso, falaram pra aquela igreja específica. Sim, mas esse mesmo texto sobre como a mulher deve se vestir, ele é usado para fazer com que, para doutrinar as mulheres a se vestirem de maneira modesta, para não provocar os homens. Eu ouvi isso milhares de vezes. Já falei isso antes, inclusive. O meu corpo era um problema, e o corpo de todas as meninas era um problema. E quando eu falo meninas, é menina mesmo, porque às vezes é só uma criança. Mas por ela ser menina, é um problema. Inclusive, quando se fala da história de Roma e etc., e desses monges, esses monges, eles diziam isso. Que a mulher, ela era um demônio, tanto que eles até questionavam se a mulher tinha mesmo uma alma, né? Foi aí, inclusive, que veio a tal da sucubus. Foi nessa época aí que veio essa história da sucubus. Porque a função da mulher era isso, era tentar o homem. Misoginia vem vindo daí.
Foi daí que vem a origem. E aí os crentes vêm dizer que não, mas essa nunca foi a intenção de Paulo. Amava as mulheres. Ah, tá. Um cara desse texto que eu li, ele inclusive fala que Paulo dedicou um texto inteiro só para dar um salve para as mulheres. Só que esse texto inteiro, primeiro, não é um salve para todas as mulheres e é literalmente só um salve. Ele só fala: saúdo Priscila, Áquila, que me receberam em sua casa. Que me era só isso que elas... serviram. Exato, porque era só isso que elas faziam. Às vezes, você lê esses textos do pessoal falando: não, Paulo não era machista, olha o que ele fez com essa mulher, teve essa outra mulher. Aí você fala: poxa, então essas mulheres, elas eram o quê? Pastoras? Sacerdotisas? Diaconisas? Não, elas apenas acolhiam os homens, elas apenas cuidavam deles. É igual fala de Jesus, que Jesus amava as mulheres, que Jesus era o primeiro feminista, que Jesus isso, Jesus aquilo outro. Todas as mulheres que acompanharam Jesus só cuidavam dele. Essa era a única função tudo delas. mãe dele, né? Tudo Já mãe que ele dele. era meio pau no cu com a Maria, ele Era meio pau no cu. que era mãe dele, e a mãe dele não quis cuidar dele e foi arrumar um monte de mulher pra fazer isso. Desculpa, gente. Desculpa. Mas enfim, e aí Paulo finaliza esse texto maravilhoso dizendo também qual é que é a função das mulheres. Você se lembra, Dani, o que tem no último capítulo, no último versículo, sobre qual é a função das mulheres? Parir filhos. Essa é a função dela. Ah, pare filhos. Mas todo mundo ali é tudo infértil nessa porra dessa Bíblia. Ah, não, no Segundo Testamento elas já passam a ser mais fértil. Ah, a partir daí Deus não precisa mais fazer nada, elas já são tudo fértil. Não, elas já passam a ser férteis. Não, peraí, a mãe de João Batista não era fértil, por isso que ela orou e aí ele nasceu quando ela era idosa já. Tenho certeza, tenho certeza que nasceu sim, quando ela era uma idosa, de 90 anos. Ela era bem idosa, bem idosa. Não, 100%, eu acredito nisso. Aí outra coisa muito importante, né, que o cara também fala nesse texto é: qual é o problema das mulheres tirar as dúvidas com o marido dela? Por que isso torna Paulo um machista? Porque no próximo texto que a gente vai ler, Paulo também fala isso, que ela tem que ficar em silêncio e se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu marido. Levando em consideração que talvez essas sacerdotisas que eram consideradas prostitutas, elas não eram prostitutas. Eram os cristãos que consideravam elas prostitutas. E diziam que elas, nos rituais delas, elas se prostituíam. Sendo que ninguém nunca entrou nesses templos. Isso é um ponto importante aqui a dizer. Mas enfim, o que tem de mais em querer tirar dúvida com o seu marido? Afinal de contas, ele tá muito mais acostumado a ir pra igreja. Ele tá sempre lá. Ele foi orientado a orar e fazer lá as pregações, ele faz as peregrinações. O que tem de mais, cara? A esposinha dele fica dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa o tempo inteiro, de fofoquinha com a vizinha. Então é óbvio que quando chegasse na igreja, elas iam se comportar igual um bando de galinha parideira. Iam falar sem parar, iam ficar lá fazendo escândalo. Inacreditável, atrapalhando a ordem da essência do culto. Paulo só queria ordem e decência. Isso não faz dele machista. Ele só queria ordem e decência na casa do Senhor. Tá errado isso agora? Exigir submissão da mulher? Porque, afinal de contas, ela é filha de Eva? É errado? Exigir que aquela que só veio para servir o homem. Porque lá no começo da Bíblia, na história escrita por Moisés, quando ele estava no deserto, drogado, sofrendo insolação e desnutrição com o pouco de comida que ele recebia, porque ele só comia um pedacinho de pão molhado no leite e pombo. Nessa história, Moisés falou: veio primeiro Adão começou a assistir sozinho, porque começou a ver os outros animais se divertindo ali entre si e Adão não fazia nada. Deus foi lá e fez Eva da costela de Adão. Portanto, é óbvio que a mulher ela é inferior ao homem. Eu sempre achei que esse dia a mulher foi feita da costela de Adão, que os homens tinham uma costela a menos, sabia? Eu também achava isso. Então ele perdeu a costela e os homens, né, estruturalmente assim, eles têm uma costela a menos. E eu também não entendia por que Deus, em seu infinito poder e sabedoria, não poderia simplesmente fazer um barro. Porque, assim, supostamente, Deus ele não tem sexo. Ele não é homem nem mulher. É o que os crentes dizem. Que ele não é homem nem mulher. Ele é uma coisa só. Mas ele é um homem, óbvio. Mas se Deus não é nem homem nem mulher, ele pode muito bem fazer uma mulher. Por que ele precisava fazer o cara dormir e aí tirar o costelo? Ela podia só brotar do chão, né? Pois é. E outra. Então, bom, mas enfim, eu vou muito longe, não precisamos disso. O fato é que
nos textos eles sempre dizem que, não, imagina, não era machista, nunca foi. E o pior são mulheres dizendo. Eu já ouvi de mulher falando que não, imagina, a Bíblia nunca foi machista. Nunca. Jamais. Não existe nada de machista na Bíblia. É de uma lavagem cerebral tão forte pra chegar ao ponto da própria mulher ler um texto que tá transformando ela num cocô e ela falar, tá tudo bem, eu mereço, porque afinal de contas, Eva, que aceitou o fruto da serpente falante, então eu mereço passar por tudo isso. Um nível de lavagem cerebral tem que ser tão grande que eu só sinto pena dessas mulheres que acham que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bacana. Eu tenho que ficar em silêncio e etc e tal. Inclusive, essa história de Paulo, ela também é uma história que tem um pouquinho de preconceito religioso, porque essas prostitutas que foram convertidas, elas também tiveram todos os seus livros de feitiçaria queimados em praça pública para comprovar que elas tinham realmente se convertido. Era isso ou provavelmente morrer, né? Porque era isso que Deus fazia, né? Sim. Explodia pessoas. Mentira, não explodia, mas matava pessoas com um suspiro. Morreu. E morreu. E aí o que muito crente fala hoje em dia? Que, não, mas hoje em dia é diferente. Hoje em dia a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser. Não pode. Não pode. Não existe isso, se vestir do jeito que você quiser. Em qualquer igreja, ela vai ter um tipo de roupa que você pode vestir. Pode até ter esses crentes moderninhos da igreja de parede preta, que você pode usar... Crente da parede preta é onde? Que você pode fazer tatuagem, pode botar piercing, etc. Vai botar um alargador pra tu ver o que acontece. Vai botar uma sainha mais curta e ser feliz. Vai o rapaz tirar a camisa e andar na rua sem camisa. Teve um menino uma vez que o pastor botou ele no banco. Ele era, sabe, músico, Michel Louvor, essas coisas assim, sabe? O pastor viu ele na rua sem camisa, ele ficou no banco por um mês. Ficou no banco por um mês. O pastor deixou ele no banco? No banco por um mês. O pastor tava tentado, era tentação. Porque ele tava sem camisa. Só por causa disso. E tentação. aí... Não pode. Na igreja que eu participei, nos últimos anos que eu participei, foi um dos motivos de eu ter saído. No começo ela era bem moderninha, mas só que aí, de repente, do dia pra noite, o pastor principal lá falou que as mulheres não podiam mais cantar com os ombros de fora. Cantar? Tipo assim, quem fosse de coral, quem fosse Michel Louvor, quem fosse pregar, dar uma palavra de saudação, qualquer coisa assim. Mulheres não podiam ficar com ombros de fora, elas precisavam usar algo que cobrisse o ombro delas. Isso foi numa igreja. Aí, numa outra igreja, que era filial, o pastor dizia que você não podia usar calça. Mulher não podia usar calça. Quando ela ia subir ao púlpito, não podia. Se ela fosse pregar, se ela fosse cantar, se ela fosse qualquer coisa, ela não podia usar calça. Principalmente calça apertada. Meu, por quê? Que diferença faz essa merda? Que diferença faz? Você usar calça, não usar calça, uma saia? Foda-se! Meu bem, faz toda a diferença. Porque o corpo da mulher, ele é pecaminoso. Sim, mas, tipo, o que a saia vai fazer de diferente que a calça não vai? Tipo... É porque a saia não vai marcar o corpo da mulher. Porra, que saia merda também, né? A saia, ela vai ser mais larguinha, esvoaçante, então ela não vai marcar o corpo da mulher. Só que aí a gente entra num porém, né? Mulheres que têm um corpo mais voluptuoso, né? Usar saia é um problema, porque a saia, ela... vai ficar levantando. E o vestido também, porque o vestido, ele vai marcar o corpo, né? E aí a solução que eles diziam não pode ser um vestido muito colado no corpo, nem uma saia muito colada. Você tem que vestir um lençol pra lá. Exato, e até hoje existem algumas denominações, principalmente a denominação do nosso querido pastor que foi encontrado mandando um áudio pra uma mulher dizendo saudade do seu rabo, e ele costumava promover orgias no Rio de Janeiro. O pastor dessa igreja obrigava as mulheres a usarem uma espécie de roupão. E era basicamente um roupão, porque era um vestido que ele ia até os pés e as mangas iam até os punhos. E era todo coberto, não tinha decote nenhum. E as mulheres tinham que estar sempre de coque. Elas não podiam cortar o cabelo, né? E só ficavam de cabelo solto quando elas estavam em suas casas. Porque sempre que elas saíam, elas tinham que fazer o coque. As crianças tinham que se vestir da mesma maneira. E aí os meninos... eles tinham que usar sempre roupinha social, tipo calça social e camisa social
também cobrindo tudo. Não importa o calor que estivesse fazendo. Tinham que usar esse tipo de roupa. Se não me engano, é a Congregação Cristã no Brasil. Não sei se eu devia estar falando o nome, mas agora eu já falei, que se dane. Existe também um tipo de roupa que as mulheres têm que usar. E nos cultos elas precisam usar um véu. Elas têm que usar um véu. E elas também não falam. Muçulmanos agora viraram muçulmanos. Isso, tipo isso. É um véuzinho assim, cabeça. Inclusive, falar de muçulmano é muito interessante. Essa galera é a mesma galera que critica os muçulmanos pelo hijab, pelo... Como é que é o nome daquela? Pela burca. Que fala, ai, que absurdo. Isso é uma prisão para as mulheres, não sei o que lá. E você falar pra mulher que ela não pode cortar o cabelo, imagina, isso não é uma prisão. Isso... E se você cortar o cabelo, o que te acontece? Você é queimada na fogueira? Ah, você é excluído da igreja, né? Te expulsam da igreja. Você não pode mais fazer parte da igreja. Não, eles não te expulsam, eles te excluem. Que é? Ninguém Que fala é- comigo. Tipo isso. Aí é bom, né? Aí é positivo. Se você tiver algum cargo na igreja, você pede esses cargos. Todos, né? Que se importa. Se você tem o hábito de cantar no coral, você não pode mais cantar, porque você tá excluído. Então você só pode ficar sentado até você... Até crescer o cabelo. Tipo isso. Normalmente é por um tempo X, assim, um período X e depois volta tudo Ai, normal. que coisa mais infantil, meu Deus. Se você fizer uma tatuagem, você vai ter que cobrir ela sempre. Pra Tu ninguém faz uma ver. tatuagem na cara, eu quero ver. Quando eu era bem criança, eu era de uma Assembleia de Deus e eu achei muito engraçado que teve um congresso de jovens e eu era obrigada a ter que ir junto, né? Meus pais eram os líderes. E aí a minha mãe botou um biquininho em mim e tal, toda bonitinha. Lá fui eu, criancinha, tinha uns 6 anos. E aí ela falou que ela morreu de vergonha porque os jovens, eles foram pra praia. Os jovens entraram na água de roupa, porque era indecente usar roupa de banho na praia. Oxe. Exato, e aí as mulheres foram de vestidão ou de saião, Ai, que os coisa rapazes ridícula. vestido de social. Minha mãe ficou indignada com aquilo. Mas ela falou, bom, não posso fazer nada, né, o que eles estão fazendo. E ficou lá eu e uma outra criancinha, a gente sendo criança, de fato. Mas os outros usando esse tipo de roupa modéstia. E esse tipo de papo veio de Paulo. Porque, mas Moisés também falou. Sim, Moisés falou, mas sempre se fala que, mas o que Moisés falou a gente desconsidera, porque aquilo era o Antigo Testamento, agora estamos no período da graça. Mas no período da graça, Paulo também falou, você tem que se vestir assim, 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 pra você se diferenciar dos outros. E diferencia mesmo, porque eu consigo ver um crente de longe. Quando eu vejo a mulher usando aquele vestidão, tem um babadinho na borda, eu já sei que pelo menos mormon ela é. Porque é impressionante como todas Tem as mulheres se a vestem saia igual. abaixo do joelho também. Não, mas é que agora a moda agora é a saia abaixo do joelho, mas ela tem um babadinho em volta. Eu não manjo muito de moda crente, anjo. Eu não podia me importar menos com a moda crente. Mas enfim. Aí hoje em dia eles também falam, além de, não, hoje em dia você pode se vestir de qualquer jeito. Eles falam assim, mas hoje em dia as mulheres elas podem ser pastoras. Nossa, agora sim. Elas podem ser diaconisas, elas podem exercer um cargo eclesiástico. Mas deixa estar que todas as mulheres que você conhece que ocupam cargos eclesiásticos é porque o marido delas também ocupa o mesmo cargo. Uma mulher que é pastora, com certeza o marido dela foi pastor antes. Ou o marido dela foi pastor junto. Mas você nunca vê, por exemplo, uma mulher liderando mesmo uma igreja, né? Exatamente. Você Sempre nunca tem vê. um cara liderando e ela é só a pastora. Sim. Pastora fulana de tal. Sim. Mas ela não é a líder da igreja, por exemplo. A bambambam da parada. E nunca será. Imagina a Assembleia de Deus, que é a igreja mais tradicional do Brasil. A primeira mulher foi consagrada em 2005. E querendo ou não, isso é muito antigo, porque a Assembleia de Deus, ela está entre nós desde o século passado, desde o início do século passado. Então, sei lá, são mais de 100 anos no Brasil. 20 anos atrás, a primeira mulher foi consagrada. E essa mulher, ela só foi consagrada porque o marido dela foi consagrado antes. É claro. Porque senão não teria sido. Se for mulher solteira, então... Não, imagina. Não, mas é que você não pode assumir cargo eclesiástico solteiro. Ah, que inferno. É muito chato. Nossa, igreja é um saco, gente. Como é que alguém gosta dessa merda? Nossa, ainda bem que eu larguei essa coisa aí aos 17 anos de idade. Nossa. Mas enfim, o importante é que a mulher ela nunca pode estar acima do homem. Se é que você me entende. Ela nunca pode estar acima do homem. Então ela ou vai estar de igual para igual ou vai estar um pouquinho mais abaixo. Porque às vezes você vai conhecer, por exemplo, uma Bispa Sônia. Mas acima da Bispa Sônia vai ter quem? O apóstolo Estevão, que tá acima dela. Por mais que ela seja a cara da igreja, e ela realmente é a cara da igreja, ela está submissa
ao marido dela, que é o apóstolo. E aí você tem, por exemplo, você tem a pastora Fernanda, mas você tem também o pastor Emerson. Para a pastora Fernanda existir, teve que existir o pastor Emerson. Para existir a pastora Cassiane, teve que existir o pastor Jairo. Senão, ela não ia ser pastora, nunca. Bom, então tem essa justificativa, né? Que, na verdade, não é pra mulher estar submissa, de cabecinha baixa, obedecer ele, etc. Mas é pra ela estar sobre a mesma missão. O que significa estar sobre a mesma missão? Cara, ele tem um objetivo de vida. A mulher tem que seguir o mesmo objetivo de vida que ele. E eles se apoiarem nesse objetivo de vida. E é aí que você entra no fato de que, às vezes, a mulher, ela se casou com um cara... E ela só queria ter um casamento ok. E do nada, esse cara resolve virar pastor. Esse cara resolve virar diácono. Ele resolve virar líder de algum departamento na igreja. E quando você fala sobre esse submissão, é isso que você tá falando. Que essa mulher, ela tem que se submeter. Eu não sei, essa palavra não existe, mas de qualquer forma, ela tem que se submeter e seguir esse projeto que esse cara quer. Ou seja, seu marido é pastor, você vai ter que seguir o que ele faz. Vai ter que ir para a mesma igreja que ele. Se ele te botar num cargo, você vai ter que assumir esse cargo, porque é ele que manda, porque o ministério é dele. Se o seu marido resolver ser líder de um departamento, você vai ter que dar apoio para ele. O que significa que se às vezes o seu filho tem algumas demandas e precisa do pai para atender essas demandas e o pai não pode, você vai ter que assumir. Você, enquanto mulher, vai ter que assumir as demandas do seu filho, porque o seu marido, ele não pode. Afinal de contas, ele está fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus tem que estar em primeiro lugar. E isso não é machismo, de acordo com o que as pessoas dizem. Não é machismo. É estar sob a mesma missão. É um privilégio, na verdade, você estar com um homem de Deus. E sim, gente, eu estou falando de mim mesma porque eu sofri esse tipo de coisa e foi horrível. Não é legal. Então, sim, é machismo essa porra. Essa porra é machismo, caralho. Como é que não é? Merda é essa? Conheci uma mulher que ela falou assim, que ela ficou muito indignada e muito ofendida porque o marido dela apresentava ela pros outros como minha mulher. E ela virou pra esse marido e falou: eu não sou sua mulher, eu não sou de ninguém, eu não pertenço a ninguém, eu sou sua esposa. E aí, um dia num culto, esses congressos de casais, o pastor falou que ela leu um texto lindo, o pastor, ele leu um texto lindo, dizendo isso, que o homem, ele não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. E todo aquele papo de costela e etc. Falou também sobre o homem ser a cabeça da casa. Ele tem a função de proteger a família e cuidar de todos, enquanto a mulher tem que dar apoio ao seu marido. Ela achou esse texto lindo, achou essa pregação linda e passou a achar lindo e romântico que ele a chamasse de minha mulher. Muito bonito. Então essa é a linda história da mulher e como que a mulher deve se comportar de acordo com Paulo, esse nosso querido Red Pill. Você gostou, Dani? Não. Eu acho que você vai gostar menos ainda desse textinho que eu vou ler agora, desse textinho. Se não for difícil e eu puder entender, porque eu sou meio burra. Eu explico, não tem problema. 1 Coríntios 11. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é a mesma coisa como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Se, porém, para a mulher é vergonhoso ser tosquiada ou rapada, cubra-se com o véu. Pois o homem, na verdade, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não proveio da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer sobre a sua cabeça um sinal de submissão por causa dos anjos. Todavia, no Senhor... que foi? Por causa dos anjos? Que coisa aleatória. Ela tem que ser submissa por causa dos anjos, caralho.
caralho, orra. Porque os anjos são submissos a Deus, uai. Ah, mas agora a mulher é anjo agora. Ah, toma. É como Ah. se o marido fosse Deus e a mulher fosse o anjo. Não é! Deus é a imagem e semelhança do homem, mas quando ele existe homem, não é homem sexo masculino, é homem ser humano, filha da puta. É o homem que é a imagem e semelhança de Deus, não o contrário, de acordo com a Bíblia. Então, mas não é homem masculino, é homem ser humano, cara. Os homens é tudo burro também, vai tomar no c... Nossa, vai se fuder. Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também nasce o homem da mulher, mas tudo vem de Deus. Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelo comprido, é para ele uma desonra? Mas se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória? Pois a cabeleira foi-lhe dada no lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Que tal? Velho, eu tô inconformada ainda com essa história. Porque, tipo, não me faz sentido nenhum a mulher ter que ser submissa. Porque todo animal, ser vivo no mundo, tem macho e tem fêmea. Por que que o ser humano é o único ser em que a mulher teve que nascer do homem? Então se multiplica sozinho, bando de filha da puta. Vai lá e fica grávido sozinho. Sim. Passa pelo parto. Vai. Eu quero ver. Ô, bando de filha da puta. Eu quero ver você fazer essa criança sair da cabeça da sua piroca, seu desgraçado. Ah, não, velho. Vai se fuder. Nossa, eu tô muito puto. Falo todas as palavras. Desculpa, mãe, desculpa, pai. Mas vai tomar no cu todo mundo que acredita nessa merda. Esse foi Paulo, gente. Essa história ridícula. Lembrando que as freiras, elas se vestem daquele jeito provavelmente por causa de Paulo. É burras também, né?